Qual é o único pecado que Deus não perdoa? Sim, existe um pecado que, segundo Jesus, não tem volta, não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. A Bíblia ensina que todos os nossos pecados são perdoados quando nos arrependemos e nos apresentamos a Jesus. Todos, exceto um pecado que é irreversível. Você se surpreenderá ao saber que não se trata dos pecados que normalmente imaginamos como os mais graves. Não é o assassinato, nem a traição, nem mesmo a idolatria. Hoje, neste vídeo, vamos falar de uma verdade impactante que o próprio Jesus revelou. Uma advertência que deixou seus seguidores assombrados e que até hoje continua sendo um dos ensinamentos mais misteriosos da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Coração Cristão. Ao fazer a sua inscrição e compartilhar os nossos vídeos, você estará ajudando a semear o Evangelho, além de levar a palavra de Deus àqueles que possam estar precisando de conforto. Deixe seu nome nos comentários e a cidade de onde você está nos assistindo e nós vamos orar por você. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. O pecado irreversível está refletido no Evangelho de Mateus. A história começa com um jovem que estava possuído por um demônio que o havia deixado cego e mudo. Este jovem, preso na escuridão e no silêncio, foi levado a Jesus. Uma multidão observava o momento em silêncio e a tensão no ar era palpável. Então, Jesus, com o poder do Espírito Santo, libertou o jovem do poder obscuro que o aprisionava. De repente, os demônios fugiram, os olhos do jovem se abriram, sua língua foi solta e ele pôde ver e falar pela primeira vez em anos. O poder de Deus se manifestou com tal força que o jovem foi completamente curado. As pessoas, ao verem esse milagre, ficaram maravilhadas. Alguns glorificaram a Deus, reconhecendo a obra divina diante de seus olhos. Mas nem todos compartilharam dessa reação. Entre a multidão, os fariseus observavam com corações endurecidos. Em vez de reconhecerem a obra do Espírito Santo, começaram a murmurar em voz baixa. Suas palavras estavam carregadas de veneno. Este homem expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Esse comentário aparentemente inofensivo era, na verdade, uma declaração aterrorizante. Os fariseus não apenas rejeitavam Jesus, mas atribuíam seu milagre, a obra pura do Espírito Santo, a Satanás. Jesus, conhecendo seus pensamentos, não deixou passar aquele momento. Com uma solenidade que estremeceu a todos, Jesus disse: "Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada." E acrescentou algo ainda mais impactante: "A qualquer um que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro." O pecado dos fariseus não foi simplesmente a rejeição a Jesus, mas a rejeição da própria essência de Deus, o Espírito Santo. Não é apenas um ato de ignorância ou fraqueza, é uma rebelião contra a luz, é ver o que é santo e chamá-lo de profano, é presenciar a obra do Espírito Santo e atribuí-la a Satanás. Jesus deixa claro que seu poder não vem de Belzebu, mas do Espírito Santo, o mesmo Espírito que desceu sobre ele em seu batismo, que o guia em seu ministério e que agora atua através de seus milagres. Ao negar essa verdade evidente, os fariseus não apenas rejeitam Jesus, mas blasfemam diretamente contra o Espírito que os sustenta. Esse ato é mais grave que qualquer outro pecado porque toca a própria essência do plano de salvação. É como se, ao rejeitar o Espírito, as portas do perdão e da graça que ele oferece fossem fechadas. E isso é o que torna esse pecado tão terrível. Não é que Deus não queira perdoar, mas a pessoa que o comete chegou a um ponto onde já não pode reconhecer o bem, onde fechou seu coração tão fortemente que a graça não pode penetrar. Jesus, ao dizer essas palavras, estava revelando uma realidade aterrorizante.
Há um ponto em que o coração humano pode endurecer-se tanto que já não há espaço para o arrependimento. Quando alguém chega a esse ponto, não é que Deus se recuse a perdoar, é que a pessoa já não pode receber o perdão. O coração foi selado por sua própria incredulidade e rejeição. Jesus continuou sua explicação dizendo que, embora as palavras contra ele, o Filho do Homem, pudessem ser perdoadas, as palavras contra o Espírito Santo não o seriam. Essa distinção é crucial. Ao longo da história, muitos falaram contra Jesus, o mal interpretaram ou até mesmo o rejeitaram, mas ainda assim encontraram o caminho de volta ao arrependimento. Pense nisso. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, quem nos leva ao arrependimento e nos revela a verdade de Deus. Mas quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, rejeita a única força que pode levá-lo ao arrependimento. É como apagar a única luz em um quarto escuro, mergulhando-se em uma escuridão total e voluntária. Jesus enfatiza a gravidade de suas palavras com uma distinção clara. Qualquer palavra contra o Filho do Homem pode ser perdoada, mas quem falar contra o Espírito Santo não receberá perdão. Por quê? Porque enquanto houver um raio de arrependimento, o Espírito pode agir em nossos corações. Mas quando rejeitamos deliberadamente sua obra, negando o que é claramente de Deus, fechamos a única esperança de redenção. E aqui surge uma reflexão profunda. Quantas vezes em nossa vida estivemos à beira de resistir ao Espírito Santo? Talvez em pequenas decisões, em sementes de dúvida, em críticas ao que não entendemos. Cada uma dessas vezes é uma oportunidade para nos abrirmos ou nos fecharmos mais à obra de Deus em nós. Jesus não deu essa advertência para infundir medo sem propósito, mas para nos mostrar o quão sagrado e vital é manter nossos corações sensíveis à voz do Espírito. Porque quando essa porta se fecha, não há volta. Muitos de nós, quando ouvimos pela primeira vez sobre o pecado imperdoável, sentimos uma pontada de temor no coração. É um conceito que tem rondado as mentes dos crentes por séculos. E não é raro encontrar pessoas que se perguntam se, de alguma forma, cometeram esse pecado sem perceber. A interpretação mais popular, aquela que talvez você tenha ouvido em sermões ou lido em livros, diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é simplesmente resistir à obra do Espírito Santo. Trata-se de não ouvir seu chamado, de endurecer o coração e rejeitar a salvação que Deus oferece através de Jesus. Imagine, por um momento, estar na igreja, ouvir o chamado ao arrependimento, sentir o coração bater com força, mas ainda assim permanecer em seu assento, imóvel, rejeitando o convite divino. É como se uma mão invisível o segurasse, uma mistura de medo e dúvida que o impede de dar o passo seguinte. Segundo essa interpretação, o pecado imperdoável é resistir uma e outra vez até que o coração se endureça ao ponto de não poder mais responder ao toque do Espírito. A ideia de que essa rejeição constante seja o pecado imperdoável tem um fundo de verdade, sim, mas não é toda a verdade. Muitos pregadores e mestres têm enfatizado que o perigo reside em dizer não vezes demais, em ignorar o chamado do Espírito até que finalmente Deus nos entregue à nossa própria incredulidade, que alguém possa rejeitar tanto a graça que eventualmente Deus diga: está bem, siga com a vida que você escolheu. Contudo, embora essa interpretação tenha algo de verdade, ela é insuficiente para abordar a gravidade específica do que Jesus estava dizendo em Mateus 12. Resistir ao Espírito Santo é, sem dúvida, um caminho perigoso, um caminho que pode levar ao endurecimento do coração. Mas Jesus estava falando de algo ainda mais específico, algo mais profundo. Ele não estava simplesmente advertindo contra a resistência ao arrependimento, ele estava apontando para um pecado tão grave que, uma vez cometido, não há volta. É importante entender que Jesus não se referia apenas à rejeição de sua mensagem, mas à blasfêmia aberta e deliberada contra a obra do Espírito Santo. É fácil se apegar à interpretação popular e pensar que, enquanto não rejeitarmos a salvação, estamos seguros. Mas Jesus não estava falando simplesmente de resistir à obra do Espírito em termos de salvação. O contexto é muito mais específico.
muito mais focado em algo que vai além da simples incredulidade. Resistir à obra do Espírito Santo pode fazer parte do processo que leva a cometer o pecado imperdoável, mas não é o pecado em si. É como uma porta que, se continuarmos a empurrar, pode nos levar a um abismo do qual não há retorno, e é precisamente nesse ponto que muitas interpretações falham. Não é suficiente entendê-lo de forma superficial. Precisamos aprofundar, olhar o contexto e ver o que realmente estava em jogo quando Jesus pronunciou aquelas palavras tão assustadoras. Agora que exploramos a interpretação popular, é hora de revelar o que realmente significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. A interpretação correta do pecado imperdoável, portanto, é entender que não se trata de um simples erro, uma dúvida passageira, ou mesmo de uma resistência prolongada ao chamado de Deus. Trata-se de uma rebelião consciente e deliberada contra a verdade mais fundamental da fé: que Deus é bom, que o Espírito Santo é a fonte de tudo o que é puro, santo e divino. Atribuir essa obra ao mal é perverter a verdade de tal forma que a alma se fecha completamente para a graça. Em Marcos capítulo 3, Jesus deixa isso ainda mais claro. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas as blasfêmias que disserem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de juízo eterno. E acrescenta que ele disse isso porque eles haviam dito: ele tem um espírito imundo. Aqui o Evangelho de Marcos revela a gravidade desse pecado. Os fariseus não apenas resistiram a Jesus, mas deliberadamente atribuíram ao Espírito Santo um poder maligno. Essa é a linha que não pode ser cruzada. Mas como saber se alguém cometeu esse pecado? Jesus nos dá a chave quando diz que todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O foco está na palavra falar. É uma blasfêmia verbal, um pecado que sai da boca, mas que nasce no coração. É um pecado consciente, não algo que se diz por erro ou ignorância. E é aqui que reside o perigo e também a clareza. Quem realmente teme ter cometido esse pecado, quem se preocupa com isso, provavelmente está longe de tê-lo cometido, porque o verdadeiro blasfemador já não sente, já não teme, já não se arrepende. O verdadeiro peso desse pecado é sua natureza irreversível. É como um ponto de não retorno espiritual, onde o coração se endurece tanto que a pessoa já não busca perdão, nem o deseja. E esse é o estado mais perigoso em que alguém pode estar. Não é que Deus não possa perdoar, é que a pessoa se colocou voluntariamente fora do alcance do perdão. Este pecado não é comum, mas também não é impossível de cometer. E é aqui que devemos ser cautelosos, porque a linha entre a incredulidade e a blasfêmia pode ser mais tênue do que pensamos. Agora que desmascaramos o que realmente significa a blasfêmia contra o Espírito Santo, é hora de aprofundar esse conceito. O que realmente implica cometer esse pecado? O que o torna tão temível, tão irreversível? Prepare-se, porque o que vamos descobrir o levará a um nível de compreensão mais profundo, onde a verdade se mistura com o mistério da condição humana. Primeiro, vamos dissipar algumas confusões comuns. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente ter pensamentos ruins sobre Deus, nem é questionar sua bondade em momentos de desespero ou reclamar das circunstâncias difíceis que você atravessa. Jesus não estava falando sobre os erros impulsivos que nascem da dor ou da confusão. O que estamos tratando aqui é algo mais grave, mais deliberado, algo que vai muito além de uma simples falha ou um momento de fraqueza. Imagine um homem que, após ver uma obra-prima, declara com cinismo que é uma fraude, mesmo sabendo em seu íntimo que é autêntica. Imagine que, após testemunhar um milagre claro e direto, alguém escolha voluntariamente dizer que é obra do mal, não por ignorância, não por erro, mas com plena consciência do que está fazendo. Esse é o cerne da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um pecado que alguém comete por acidente, é um ato premeditado, carregado de malícia, que surge de um coração endurecido, um coração que decidiu fechar suas portas à verdade de Deus. Este não é um pecado comum,
e sua gravidade reside no fato de que se trata de uma rejeição consciente da obra do Espírito Santo. É como se uma pessoa olhasse diretamente para o rosto de Deus e com plena consciência cuspisse em sua direção. Não se trata de uma única vez, não se trata de um momento de ira, é uma atitude persistente, uma rejeição contínua que, com o tempo, transforma o coração em uma pedra insensível à graça. Jesus deixou claro quando disse que esse pecado não seria perdoado nem neste século, nem no vindouro. Por quê? Porque é um pecado que rompe o vínculo fundamental entre o homem e Deus. A capacidade de arrependimento da blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas um pecado, é uma declaração de guerra contra a verdade divina. É dizer não a Deus de maneira tão definitiva que, após isso, não resta mais nada além de silêncio. É cruzar uma linha da qual não há retorno. Eu quero que você reflita sobre isso. O pecado imperdoável não é uma transgressão qualquer. É a culminação de um processo de endurecimento do coração. A pessoa que o comete faz isso após resistir repetidamente à voz do Espírito Santo, até o ponto em que não pode mais ouvi-la. É como uma ferida que se infecciona, que se recusa a cicatrizar até que se transforma em gangrena. Eventualmente, essa infecção se espalha tanto que não há outra solução senão amputar. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado. Porque se você está ouvindo isso e sente preocupação, se pergunta se alguma vez caiu nesse pecado, isso já é um sinal de que seu coração não está endurecido. O verdadeiro perigo está naqueles que já não sentem remorso, que já não se preocupam, que silenciaram completamente a voz da consciência. Esses, e apenas esses, estão em risco de cruzar essa linha final. Então, a pergunta não é apenas se você cometeu esse pecado, mas se está caminhando em direção a esse abismo. Se você sente a convicção do Espírito Santo em sua vida, se ainda se preocupa com sua relação com Deus, isso é um sinal de que sua graça ainda está alcançando você. Mantenha seu coração aberto, humilde e disposto a receber a correção do Espírito Santo. O Espírito é quem nos convence do pecado, quem nos revela a verdade de Jesus. Rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a única força que pode nos levar ao arrependimento e à salvação. É como apagar a última luz em uma noite escura. Uma vez que essa luz se apaga, não há mais volta. Agora, a segunda pergunta é tão delicada quanto a primeira. O que fazemos com os falsos milagres que vemos hoje em dia? Porque, sejamos sinceros, vivemos em um mundo cheio de enganos onde nem tudo que brilha é ouro. Alguns poderiam pensar, não é melhor desconfiar de tudo e se proteger de ser enganado? Mas é aqui que entra uma grande tensão. Julgar precipitadamente um milagre, chamá-lo de obra do inimigo sem o devido discernimento, pode te aproximar perigosamente da blasfêmia contra o Espírito Santo. A chave está em não cair nos extremos. Por um lado, sim, há falsos profetas, há enganos, mas por outro lado devemos ser muito cuidadosos para não atribuir ao inimigo o que é obra de Deus. O discernimento é essencial, e a Bíblia e o Espírito Santo são nossos melhores guias. Não se trata de acreditar cegamente em tudo, mas também não de rejeitar tudo por medo do erro. Aqui, o equilíbrio é vital. A pergunta é, você tem a coragem de pedir ao Espírito Santo que te guie, mesmo quando sua resposta desafie suas crenças? E aqui vem a terceira pergunta, a mais pessoal de todas. Como posso saber se cometi o pecado imperdoável? Este é o momento de máxima atenção. É possível que você o tenha feito sem saber? A resposta pode ser tão surpreendente quanto libertadora. Se você está preocupado, se angustia com a ideia de ter blasfemado contra o Espírito Santo, então essa mesma preocupação é um sinal claro de que você não o fez. Porque, como vimos, o verdadeiro perigo está naqueles que já não sentem, que apagaram sua consciência até o ponto de não mais se arrependerem. Se você ainda sente o peso dos seus pecados, se ainda busca a Deus, então sua graça ainda está operando em você. Nisso, o pecado imperdoável não é algo que se comete por acidente, não é uma armadilha na qual se cai sem perceber. É uma decisão consciente, uma rejeição deliberada e persistente da obra de Deus em sua vida.
E se hoje você está ouvindo isso, se está preocupado, é porque o Espírito Santo ainda está batendo à sua porta, ainda está te chamando, ainda te oferecendo a oportunidade de se arrepender e ser perdoado. Assim, ao enfrentar essas perguntas, encontramos não apenas respostas, mas também consolo, porque o Deus que servimos é um Deus de graça, e seu desejo não é condenar, mas salvar. E enquanto você tiver esse anseio em seu coração, enquanto sentir essa centelha de arrependimento, há esperança, porque onde há arrependimento há perdão, e onde há perdão, há vida eterna. Mas talvez esse conhecimento tenha chegado tarde e você já tenha cometido um pecado grave. O que você pode fazer agora? O que devemos fazer quando pecamos contra Deus? Você pecou, sente-se miserável, como se tivesse traído o que há de mais sagrado dentro de você. O peso da culpa te esmaga e as perguntas não te deixam dormir. O que faço agora? É possível se levantar depois de ter caído tão baixo? O pecado é uma sombra que persegue cada cristão. Não importa quão forte você seja, quão profundo seja o seu amor por Deus. Enquanto você habitar neste corpo mortal, estará em uma batalha constante. A realidade é que, embora você tenha decidido seguir a Cristo, as quedas continuam a fazer parte do seu caminhar, e talvez você não se sinta suficientemente forte para que nunca caia nas armadilhas que outros caíram. Mas a verdade é que, se você se afastar, mesmo que um pouco da presença de Deus, o perigo é real. Satanás, o tentador, não descansa. Ele sabe exatamente onde golpear, oferecendo-lhe prazeres e desejos envoltos em cores brilhantes, para depois, quando menos se espera, arrastá-lo para a escuridão. E uma vez que você cai, sua voz se torna um martelo que bate na sua consciência, sussurrando que não há esperança, que você falhou de forma irremediável. Cair no pecado é como cair em um abismo sem fundo. Você se sente preso, sujo, incapaz de encontrar a saída. O adultério, a fornicação, a pornografia são correntes que aprisionam sua alma e fazem você se sentir como se não merecesse o amor de Deus. É nesses momentos que a culpa se torna sua única companheira e as dúvidas começam a devorar sua fé. Todos nós já estivemos lá, nas garras do tentador Satanás, que nos atrai com suas mentiras sedutoras apenas para depois nos acusar e nos enfraquecer, fazendo-nos acreditar que não há saída, que falhamos demais. Mas escute bem, essas mentiras não têm poder sobre você. Jesus veio para quebrar essas correntes. Seu sacrifício na cruz não foi apenas para que o conhecêssemos como nosso Salvador, mas para que, quando você cair e se aproximar dele com um coração arrependido, ele o levante com sua grande misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este é o momento de se apegar a esta promessa. Esta é a verdade que você precisa lembrar. O seu pecado não tem a última palavra. Não importa o quão profundo você tenha caído, a mão de Jesus é longa o suficiente para alcançá-lo. A Bíblia nos assegura que Deus não se agrada da morte do ímpio, mas sim que ele se converta e viva. O pecado é real, a luta é intensa, mas a graça de Deus é ainda mais poderosa. Lembre-se de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, aquele que, em um momento de fraqueza, negou seu mestre 3 vezes. Ele se sentiu destruído, cheio de vergonha e remorso. Mas Jesus não o abandonou. Após sua ressurreição, ele o procurou, encontrou-o na mesma margem onde tudo havia começado e o restaurou, dando-lhe uma nova oportunidade. Porque é assim que Jesus é, um especialista em novos começos. E agora, olhe para si mesmo. Não importa quão grande seja o pecado em que você tenha caído, Jesus está aqui disposto a levantá-lo. Ele não lança pedras de acusação. Em vez disso, ele estende sua mão com amor e diz: levante-se e ande. Jesus não veio a este mundo para apontar o dedo, para acusá-lo de seus erros. Ele veio para salvá-lo, para resgatá-lo das garras desse pecado que tenta destruí-lo. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a essência da graça. Receber o que você não merece, encontrar perdão onde esperava julgamento. Não fique preso na escuridão do seu fracasso.
Este é o momento de começar de novo, de se apoiar em Cristo e confiar que Ele tem o poder de restaurar o que estava quebrado. Quando você confessa seu pecado, quando se arrepende de coração, Deus não apenas perdoa, Ele limpa, renova e lhe dá um novo começo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é apenas uma limpeza superficial, é uma transformação profunda que vai além do que você pode imaginar. Deus não está surpreso com suas quedas. Ele já sabia que você iria tropeçar e ainda assim decidiu amá-lo. Decidiu se entregar por você, sabendo que seu sacrifício abriria a porta para a redenção. O pecado busca destruí-lo, mas a graça de Deus sempre será maior, mais forte e mais persistente. Agora que você entendeu a profundidade do amor de Deus, que viu como Ele está pronto para restaurá-lo e lhe dar um novo começo, é hora de colocar tudo isso em prática. A fé sem obras é morta, e é na ação que sua fé ganha vida, onde o poder da restauração de Deus se manifesta em cada aspecto de sua vida. Primeiro, você precisa enfrentar o pecado de frente. Não o esconda, não o minimize. Confesse seu pecado a Deus com um coração humilde e arrependido. Não há restauração sem arrependimento. Fale com Deus na intimidade do seu coração. Expresse-lhe sua dor, sua vergonha e confie que Ele está ouvindo cada palavra, pronto para abraçá-lo com sua misericórdia. Reconheça a realidade do pecado, mas não permita que ele o defina. Segundo, busque o apoio de uma comunidade de fé. Você não está sozinho nessa batalha. A igreja, os irmãos em Cristo, estão aí para sustentá-lo, para ajudá-lo a carregar o seu fardo. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é um sinal de fraqueza pedir ajuda, é um ato de sabedoria. Cerque-se de pessoas que o encorajem, que o guiem, que orem por você e com você. Terceiro, reserve tempo para estar na presença de Deus diariamente. A restauração é um processo contínuo que requer que você permaneça conectado à fonte de sua força. Ore, leia a Bíblia, medite em suas promessas. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Deixe que a palavra de Deus renove sua mente, transforme seu coração e lhe dê a direção necessária para não cair novamente. Quarto, tome decisões práticas que reflitam seu desejo de andar na luz. Se há coisas em sua vida que o levam ao pecado, elimine-as. Se há relações que o afastam de Deus, afaste-se. Não brinque com fogo. Seja radical em seu compromisso com Cristo. Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Isso não significa que você deve literalmente se machucar, mas que deve ser drástico ao se afastar de tudo o que possa fazer você tropeçar. Lembre-se de que a graça de Deus não é apenas para o passado, mas para cada dia que vem. Cada manhã é uma nova oportunidade para caminhar na vontade dele, para viver em seu amor. Não se prenda ao ontem. Viva hoje na liberdade que Cristo lhe deu. Não se veja através da lente do fracasso, mas através da lente da redenção. A restauração é uma jornada de confiança, de rendição, de permitir que Deus faça em você o que só Ele pode fazer. Não se trata de fingir que nunca caiu, mas de permitir que Deus use essa queda para a sua glória. Cada ferida, cada cicatriz se torna um testemunho de sua graça, uma marca de seu amor que nunca o abandona. Então, se você se sente como se tudo estivesse perdido, lembre-se, você não está sozinho. Não permaneça na escuridão. Jesus está com você, pronto para escrever uma nova história em sua vida. Você só precisa segurar sua mão e permitir que Ele o guie para um novo começo.